Olá a todos, este é o canal Geopoliticando e hoje nós vamos explicar, através desta ameaça ousada que Putin fez, qual o posicionamento dele diante da agenda mundial. Antes, apenas dois recados rápidos. O primeiro deles, relembrar que o canal Casando o Verbo voltou, né? Agora nós temos alguns vídeos novos lá e hoje, provavelmente, um vídeo novo entra no canal também. Então agora nós temos três canais, o canal Review, o canal Geopoliticando, esse aqui onde nós estamos, e o Casando o Verbo, que retornou então depois de mais de um ano suspenso. Pessoal, outro recado rápido, nós temos live na comunidade fechada e no Patreon. E aí vamos para o assunto. Putin faz ameaça ousada. Com esta ameaça aqui, pessoal, ficou ainda mais claro qual o posicionamento dele diante da agenda mundial. Vocês sabem, né, que ele marcou a anexação do território, que representa 15% da Ucrânia, na sexta-feira passada, com um discurso condenando as transições de gênero para crianças e proclamando que a destruição dessa hegemonia ocidental é irreversível. Então perceba o foco do que ele colocou aqui, qual é o discurso que é colocado para o povo na Rússia. Ele está falando de como o Ocidente está tratando suas próprias crianças e perguntando para os russos se eles querem este tipo de coisa no país deles. Porque ele explica que se eles caírem, se o poder atual na Rússia cair, a agenda mundial entrará na Rússia também. O que é algo meio que lógico, inclusive, né? Ele rasgou o Oeste, eles dizem aqui, né, chamando-o de satânico. As palavras são diretas. Putin disse: a destruição desta hegemonia ocidental é irreversível, o mundo nunca mais será o mesmo. Ou seja, ele está dizendo que não há mais volta para as atitudes que ele tomou. Alguns estão questionando, será que ele queimou a largada? Será que era o momento de agir? Fosse ou não fosse, o fato é que ele agiu. E então ele está dizendo que a partir de agora a destruição da hegemonia ocidental é irreversível. Agora vamos interpretar isso da maneira mais literal possível. Ele disse que a destruição da hegemonia ocidental é irreversível. Não está falando de destruição do Ocidente. E ele está falando do que exatamente? Ele está falando desta agenda que está dentro desta política que domina o Ocidente. 4 regiões da Ucrânia, o Kherson, Zaporizhzhia e outras 2 regiões do leste de Donbás, Donetsk e Luhansk, então foram anexados, vocês sabem disso, né? Depois de um referendo que foi feito na semana passada. Alguns disseram que soldados então teriam ido de porta em porta em algumas regiões, claramente brandindo equipamentos de ataque e defesa, e teriam forçado os cidadãos a votar na anexação, a favor dela, né? Levando então a grande maioria do mundo, o que eles estão chamando aqui de mundo livre, a rejeitar o referendo como uma farsa. Então a imprensa ocidental, os países ocidentais, os líderes disseram que foi assim que aconteceu, que foi algo forçado. A Rússia diz que não, que foi algo espontâneo. Enfim, seja como for, né, o número aqui impressiona, cerca de 99% dos eleitores em Donbás teriam apoiado a adesão à Rússia. É meio difícil, né, você supor que 99% concordaria com isso, mas o fato é que isso foi feito pro forma, então está anexado e pronto. Os 4 líderes participariam de um evento em Moscou, né, os líderes dos países, no qual Putin assinou oficialmente, das regiões, né, no qual Putin assinou oficialmente documentos legais formalizando a colonização dessas regiões. Aí ele disse o seguinte: eles, tratando das 4 regiões anexadas, fizeram sua escolha, e nosso destino comum e milênios de história ficaram para trás. Esses sentimentos não podem ser destruídos por ninguém, e é por isso que as gerações mais velhas e jovens, aqueles que se lembram da tragédia do colapso da União Soviética, votaram por nossa unidade, por nosso futuro comum compartilhado. Vocês sabem que a União Soviética era composto da Rússia unido com outros países soviéticos, né, que eram socialistas, né?
E com a queda da União Soviética, esses países foram todos fracionados. O primeiro bloco, o primeiro reino que já existiu na Terra foi dividido e agora eles pretendem reerguer este bloco, né? Na minha opinião, é o que vai acabar acontecendo, né? Como a União Europeia, que está aí consolidada e tende a permanecer consolidada, ora sob a tutela de um espectro político, ora sobre outro, ela vai se manter, e a antiga União, que era a antiga União Soviética, mas que não necessariamente será soviética desta vez, também tende a se restabelecer, embora abaixo de muitos percalços. E aí ele pergunta assim: isso aqui é um discurso para os russos, né? Você gostaria que mamãe e papai na Rússia, em nosso país, fossem substituídos pelo pai número 1 e pai número 2? Ele perguntou. Ele está falando diretamente da agenda de gênero, né? Então, aquilo que está acontecendo no Ocidente, todos vocês estão vendo, inclusive em nosso país, em vários países aqui do Ocidente, ele está perguntando para o povo russo: vocês querem isso em nosso país, para os seus filhos? É esse o destino que vocês querem? E ele diz, complementando com outra pergunta: nós realmente queremos que nossos filhos sejam ensinados desde a escola primária sobre perversão e um caminho para a degradação? A ideia de que existem outros gêneros além de homem e mulher, e ideias sobre cirurgia de redesignação de gênero. Então, este discurso dentro da Rússia, obviamente, tem um impacto muito grande. Os russos estão sendo apresentados através da mídia, né, a mídia oficial do país, sobre como é que o Ocidente está atualmente. Eles são apresentados também através de veículos de internet, como é que o Ocidente está atualmente nestas questões aqui. E aí o povo acaba se defrontando com essa realidade e se perguntando: será que vale a pena nós apoiarmos Putin na empreitada dele ou nos voltarmos para o Ocidente? Vocês sabem que já várias tentativas do Ocidente, de líderes ligados mais ao Ocidente, para retirar Putin do cargo, foram derrotadas, porque ele tem um apoio de uma grande maioria de pessoas no poder e fora do poder também. E parece que esse discurso aqui ele é muito forte lá dentro do país. Isso aqui é totalmente a agenda woke, como se fala, né? O que seria essa agenda woke? É um termo que vocês vão começar a ouvir cada vez mais, então eu vou explicar ele para vocês, né? Isso aqui está na Wikipedia. A woke, como um termo político de origem afro-americana, refere-se a uma percepção e consciência das questões relativas à justiça social e racial. O termo deriva da expressão do inglês do vernáculo afro-americano stay woke, que em português significaria continue acordado ou desperto, quase como que uma gíria, né? Cujo aspecto gramatical se refere a uma consciência contínua dessas questões. Então, a agenda contra a qual Putin está cada vez mais claramente colocado contra é essa agenda woke, né, que foi adotada como uma gíria mais genérica, amplamente associada às políticas identitárias. Nós vemos que a esquerda ocidental, principalmente, né, não só a esquerda, alguns espectros da direita também já são identitários, mas é mais conectado hoje à esquerda, né? Então, a agenda woke então, está abarcando políticas identitárias, causas socialmente liberais, feminismo, ativismo LGBT e questões culturais, com os termos woke, culture e woke politics também sendo usados. Aí aqui eles contam o histórico de toda essa agenda, como é que ela começou, né? Então vamos ler aqui um pedacinho só para vocês, já que a gente está falando disso, né? Os termos woke e wide awake, totalmente desperto, apareceram pela primeira vez na cultura política e nos anúncios políticos durante a eleição presidencial nos Estados Unidos em 1860, em apoio a Abraham Lincoln. O Partido Republicano cultivou o movimento para se opor principalmente à disseminação da escravidão, conforme descrito no movimento Wide Awakes. É interessante que o termo awake, ele aparece frequentemente em vários filmes e produções cinematográficas, em clipes de
cantores famosos, né, norte-americanos, inclusive naquele clipe do Quavo, se eu não me engano, da Madonna, aparece no final, né, do clipe dela a palavra awake, né? Então é um termo de acorde, né, mais ou menos como que querendo dizer que as pessoas têm de acordar da era antiga, que eles chamam da era atrasada, né, da era de peixes, para a nova era, que seria a era de aquários, né? Então o acordar é nesse sentido, de acordar a humanidade para uma nova era. É assim que funciona. Isso tem a ver também com os festivais transformacionais, a gente explica muito disso lá na comunidade fechada. Então é isso aqui, a agenda woke é mais ou menos essa, contra a qual Putin está se opondo, contra a qual ele está lutando, e aí vocês conseguem ter mais ou menos uma ideia do posicionamento dele, para que vocês, né, tenham um posicionamento mais claro também, cada qual de acordo com aquilo que pensa, né, vai compreender melhor, né, como pode se posicionar diante de tudo que está acontecendo. Bom, aqui no Brasil nós sabemos claramente quem é que abraça cada tipo de comportamento e agenda. Então nós vemos que o mundo está reembaralhando as cartas, né, aquilo que parecia um posicionamento claro, né, de um lado, agora parece que as coisas mudam totalmente para um outro lado, e no final das contas parece que, talvez ainda nessa eleição não, mas parece que num futuro não muito distante vai acabar um pouco essa divisão entre esquerda, direita e centro, e as pessoas vão se posicionar mais a respeito de ser a favor ou contra a agenda woke, né? Parece que vai ser mais ou menos assim. E aí algumas outras situações que acompanham essa agenda, como por exemplo a pessoa apoiar o patriotismo ou não, a pessoa apoiar a reindustrialização do país ou não, apoiar a agricultura tradicional ou não, tudo isso vai se amalgamando em dois blocos diferentes, né, e opostos. É isso, né? Eu acho que é interessante trazer aqui, através dessa ameaça, a explicação do como é que as coisas estão funcionando no mundo atualmente. Então, um dos expoentes, né, que está contra essa agenda é Putin, e aí vocês podem tirar suas próprias conclusões a respeito de como as coisas estão se dando no mundo. Por enquanto é isso, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.